Bom dia, graça e paz sejam dadas a todos vocês que estão comigo neste canal. Hoje nós vamos estudar o Salmo 91 e nós vamos aqui aprender, que este salmo é sobre a fé. E eu quero resumir esse salmo, que é maravilhoso e que as pessoas gostam muito de ler, de se sentir protegidos, pelo poder da palavra de Deus, é óbvio, e não é nada errado, é muito certo, mas não é deixar a Bíblia aberta, no Salmo 91, que vai mudar a sua circunstância, a sua história, ou que vai, não. A Bíblia tem que estar escrita nas tábuas de carne dos nossos corações, amém? Então, nós vamos ver aqui o salmista escrevendo esse salmo. Ele fala que esse salmo ele é sobre a fé e ele descreve a segurança perfeita, sabe, daqueles que confiam no Senhor. E ele fala sobre o fundamento da fé. E ele fala assim que ele emprega aqui nesse salmo 4 nomes para Deus. É crendo na pessoa de Deus, que eu e você vamos ser guardados, protegidos, escondidos nele. E aqui nós vemos o salmista falando que, sobre quando você crê na pessoa de Deus, ele fala que você é guardado, que você é protegido. E ele fala e emprega aqui nesse salmo 4 nomes para Deus. Ele fala que Deus é um nome, Esses são 4 nomes de Deus. Elohim, ou Elohim, que é Altíssimo. El Shaddai, o Todo-Poderoso. Yahvé, Senhor. E Elohim. O primeiro é Elion, que significa Altíssimo. E o quarto é Elohim, ou Elohim, meu Deus. Esses nomes são nomes escritos na própria palavra, referindo-se à pessoa de Deus. Então, crendo nas promessas de Deus, o salmista nos mostra aqui que ele confia em Deus como seu refúgio, um lugar seguro. Ele já fala logo no primeiro versículo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, ele diz no 2, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E logo no versículo 3 tem uma promessa, ele fala, ele, Deus, o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você tem verbalizado toda a sua gratidão, o seu louvor, a sua adoração a Deus? Então, aqui, como o salmista está dizendo, diga sempre em voz alta as coisas que estão no seu coração a respeito de Deus. Cante canções, seja cheio de louvor, de adoração, em nome de Jesus. Porque tudo que o inimigo das nossas almas quer é nos paralisar. Você e eu temos que tomar atitudes assim, vou dizer assim, olha, agressivas contra o inimigo. E atitudes agressivas contra o inimigo das nossas almas é dizendo quem o nosso Deus é, exaltando o nosso Deus, a bondade de Deus, a grandeza de Deus, o amor de Deus, declarar que Ele é o seu Senhor, seu refúgio, sua fortaleza, o Deus que você pode confiar. Então, nós vemos aqui que devemos confiar em Deus como nosso refúgio, como a nossa fortaleza, e Ele fala sobre as armadilhas do inimigo, os inimigos da fé, mas Deus nos salva. Deus nos protege contra toda praga, contra toda armadilha do inimigo. E ele fala também aqui sobre os frutos da fé. Os frutos da fé, ele coloca como... Eu vou falar de 6 situações.
que nós vamos encontrar refúgio em Deus, sob as asas de Deus, que nós vamos ser protegidos pela armadura e da fidelidade de Deus sobre nós. Nós vamos estar tranquilos em momentos de terror, de perigo, de mal. E nós vamos também ver a punição do ímpio. E ele fala aqui para nós no verso 13, irmãos, dos Salmos 91, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. É bem claro. E ele fala quem são os amigos da fé. Quem são eles? Anjos, amados, que cumprem as ordens de Deus. Você não vai chamar os anjos, você vai pedir para que Deus envie os anjos, porque é bíblico isso. Nós temos que tomar muito cuidado a respeito dos anjos, porque existem os anjos de Deus, do bem, e os anjos do mal, do maligno. Então, você vai pedir para Deus, Senhor, envia os teus anjos. Envia para os teus anjos aqui na minha casa. Na situação que você está vivenciando, você vai falar para Deus, Senhor, envia os teus anjos para me guardar, para me livrar dessa situação. Então, em nome de Jesus, ele é muito claro aqui quando ele fala isso para nós, que Deus envia os seus anjos protetores para nos guardar. Onde quer que eu e você estivermos, eles nos protegem. E eles cuidam e guiam os crentes. Eles nos seguram com as suas mãos, ele fala. Então, em nome de Jesus, você vai ter a sua comunhão de fé, porque a fé vai criar intimidade entre você e Deus. A fé cria intimidade entre nós crentes e o nosso Senhor. E Deus salva-nos. Ele nos protege, porque é promessa. No verso 14, ele fala isso, que Deus salva e protege aqueles que o amam. E você vai se comunicar com Deus como? Através da oração. Porque a Bíblia é clara aqui, irmãos, nesses Salmos 91, no versículo 15, o salmista diz que Deus responde àqueles que o buscam. É tão verdadeiro. Eu vou ler conforme está escrito aqui na palavra. Ele fala assim, ele clamará a mim e eu lhe darei respostas. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. E no 16 ele fala assim, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Então Deus está aqui, nós vemos o salmista falando que Deus está com eles, com ele, está conosco, ele está com todos nós nos nossos problemas para nos dar salvação, que é solução, bem-estar mental, físico e espiritual, nos dar vitória sobre todos os problemas que nos advêm. E ele fala que ele satisfaz a nossa vida com salvação. Eu lhe mostrarei salvação. Ele nos dá vida longa e vai nos mostrar salvação. Então, nós precisamos dizer a Deus, não só pensar, mas confessar. Nós devemos falar a Deus todas as coisas boas que Ele tem feito para conosco. Nós precisamos proclamar, sabe, amados, em voz alta a bondade do Senhor. Em nome de Jesus, eu te incentivo para que você faça confissões verbais, que é muito importante durante a sua comunhão com Deus, declarar o seu amor, declarar a sua bondade, declarar a sua grandeza, dizer quem Ele é para você. Se nós fizermos isso, irmãos, nós vamos poder nos sentir guardados, protegidos debaixo da sombra do Deus Todo-Poderoso e Onipotente. Vamos estar seguros, vamos estar salvos. Amados, não há nenhum poder nos céus, nenhum poder na terra que possa resistir ao poder e à presença de Deus em nossas vidas. Então, o meu conselho para você hoje é que quando você se sentir ameaçado nas suas emoções, no seu viver diário,
Sabe, quando começar a subir dentro de você aquele mal-estar, aquela sensação de desconforto, de que você está sozinho, lembre-se que você precisa se voltar para Deus e se esconder no abrigo do Altíssimo. Pedir a Deus, Pai, me ajuda a resistir a toda essa tentação, a toda essa opressão, a tudo isso que tem vindo contra mim. E Deus vai dar graça e força a você. E você vai poder resistir, em nome de Jesus Cristo, a toda e qualquer circunstância, sabe? Que tem se levantado contra você em todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe o seu dia. Fique com essa palavra. Leia os Salmos, confesse a palavra de Deus e reparta com outros. Entre no canal, dê um joinha lá, por favor, em nome de Jesus.